Fala pessoas, tudo bem com vocês? Beleza? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar falando então sobre a classificação dos substantivos, mas nós vamos dar ênfase à classificação de gênero dos substantivos. Beleza? Vamos lá? Bom, então pessoal, por que nós precisamos aprender sobre a classificação de gênero dos substantivos? Porque os substantivos, eles podem ser uniformes, podem ser biformes, podem ser comuns de dois gêneros, podem ser epicenos. Então é por isso que nós precisamos entender direitinho para poder classificá-los da maneira correta. Beleza? Então vem com o titio, vamos juntos, vamos descobrir isso daí numa boa. Beleza? Vamos lá então. Bom pessoal, vamos falar então da flexão dos gêneros do substantivo. Isso quer dizer o seguinte, que quando eu falo de flexão é porque eles podem variar, tá? Ele pode variar, por exemplo, de masculino para feminino. Por exemplo, a palavra médico, no feminino, médica. Tudo bem? Agora, o importante é entender que existem vários tipos de substantivos, tá? Então, vamos falar sobre os substantivos uniformes. Por exemplo, o substantivo uniforme é aquele que não muda tanto para o masculino como para o feminino, ele é mesmo. O que vai diferenciar é o artigo na frente do substantivo. Por exemplo, colega. O masculino de colega é colega, o feminino de colega é colega mesmo. A única coisa que diferencia então é que quando eu quero me referir ao masculino, eu vou falar o colega. Quando eu quero me referir ao feminino, vou falar a colega. Tranquilos? Agora vamos falar dos substantivos biformes. No masculino, por exemplo, eu tenho homem. Para o feminino, mulher. Tranquilos? Então isso aqui não tem erro, é tranquilo. Bom, agora vamos falar dos substantivos de um só gênero e depois nós vamos falar de substantivos de dois gêneros. Bom, substantivos de um gênero só, por exemplo, o masculino e o feminino. No masculino, eu tenho, por exemplo, o livro, o prédio, o computador. Então, ninguém vai falar a livro, nem a prédio, nem a computador. Tudo bem? Então, isso é substantivo de um gênero só. Só existe no masculino. No feminino, por exemplo, nós temos mesa, nós temos régua, nós temos casa. A mesa, a régua, a casa só existe no feminino. Eu não consigo variar esses substantivos. Tranquilos? Por exemplo, no caso de gênero, é claro. Agora vamos ver uns substantivos que são um pouco mais complicados, né? Por exemplo, alface. Alface é um substantivo masculino ou feminino? Alface é um substantivo feminino. Por isso eu falo a alface. Apetite é masculino ou feminino? Masculino. O apetite. Dinamite. Masculino ou feminino? Feminino. A dinamite. Herpes. Masculino ou feminino? Masculino. O herpes. Tudo bem, pessoal? Isso daqui é um pouco mais complicado porque muitas pessoas falam o alface, né? Mas não é a alface. Por exemplo, a alface está molhada.
Eu estou com um apetite muito grande hoje. Errado. O certo é o apetite. O meu apetite está intenso. O dinamite, não, a dinamite explodiu. Tem gente que fala a herpes, também não, o herpes. Tranquilos? Vamos para frente. Bom, agora nós temos substantivos de 2 gêneros. Beleza? Vamos ver? Por exemplo, masculino, condutor, burguês, ator, mas no feminino ele vai virar condutora, burguesa, atriz. Então, esses substantivos são de 2 gêneros, tá? Então vocês viram a terminação, tá? Eu coloquei um A na terminação deles e mudei o gênero. No caso de ator, ali eu coloquei um is, tá? Então, esses nós chamamos de substantivos de 2 gêneros. Bom, agora vamos falar quando o gênero é marcado pela terminação. Então, eu sei que gênero é, se é masculino ou feminino, pela terminação. Tudo bem? As palavras que terminam em or vira a, tá? Por exemplo, condutor, condutora, amador, amadora. Beleza? Os substantivos terminados em e vira a. Por exemplo, mestre, mestra, monge, monja. Agora nós temos que ter atenção com estudante. Apesar de ele ter terminado em e, nesse caso, o que diferencia o masculino e o feminino é o artigo. O estudante, a estudante, tá? Então não existe a estudanta. Bom, pessoal, os substantivos terminados em ão vira oa, ona ou an. Por exemplo, leão vira leoa, grandão vira grandona, capitão vira capitã. Já os substantivos terminados em es ou z vira a. Por exemplo, burguês, burguesa, juiz, juíza. Bom, pessoal, então, como toda regra tem uma exceção, aqui nós temos também exceção. Por exemplo, ateu vira ateia, réu vira ré, czar vira czarina, garçom, garçonete. Agora vamos ver quando o gênero é marcado por formas linguísticas externas. Por exemplo, comuns de 2 gêneros. Tá? O pianista, a pianista. Eu apenas vou saber se eu mudar o meu artigo, tá? Porque pianista tanto faz para o gênero masculino quanto para o feminino. Tudo bem? Então eu tenho o pianista, a pianista, o viajante, a viajante, o intérprete, a intérprete. Agora nós temos substantivos que é de um só gênero, como nós já vimos. O lápis, a mesa, o ovo, a tábua. Tudo bem? Esse só tem um gênero. Ou ele é masculino ou ele é feminino. E por último, da aula de hoje, nós temos os substantivos epicenos. É aquele que nós classificamos como macho e fêmea. Por exemplo, jacaré.
Pode ser macho ou fêmea. Cobra macho ou cobra fêmea. Onça macho ou onça fêmea. Beleza? É isso aí então, pessoal. Essa é uma matéria simples, mas que precisa de um certo cuidado para entender direitinho. Se você não entendeu, volte o vídeo, assista de novo, assista depois, mas sempre prestando bem atenção em tudo que você está vendo, porque não é tão complicado assim. Tudo bem? Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou da aula, por favor, aí deixa seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e nós nos vemos então na próxima aula, onde nós vamos continuar falando sobre a classificação dos substantivos. Beleza? É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.